Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estaremos falando sobre a fórmula extrair texto, né? E ela é ótima e muito utilizável no dia a dia, né? Lembrando sempre que eu tenho buscado trazer aquelas fórmulas que vão ser usuais para você. Você vai usar com uma grande frequência quando você fala em utilização de Excel. É lógico que vai ter determinadas áreas onde você vai visualizar mais uma ou outra, mas nesse caso nosso aqui você vai perceber que essa forma de extrair texto ela é bem utilizável. Eu permaneci aqui com a planilha da última aula que a gente teve aí, para que a gente pudesse utilizar algumas informações aqui dentro. Então, o que nós vamos fazer aqui? O que essa fórmula faz, né, na realidade? Ela verifica, você se posiciona a fórmula dentro de um determinado texto e fala o seguinte: eu quero extrair desse texto somente essa informação dentro do texto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero trazer aqui dessa fórmula somente a palavra sudeste aqui nesse caso, né? Então eu quero trazer igual a fórmula sudeste aqui, somente sudeste. Então como que eu vou utilizar essa fórmula? Eu vou falar o seguinte: eu quero que extraia o texto, ok? Então eu vou extrair o texto e ele fala assim: onde que eu vou extrair? Quando ele fala texto, né, quando eu estou usando uma fórmula de texto e ele fala texto, é o local onde eu estou extraindo aquela informação. Então eu vou extrair o texto da célula D3, ok? Vou utilizar aqui o ponto e vírgula e ele fala o seguinte: e a partir de que posição eu quero extrair? Eu vou pôr aqui que é a partir da primeira posição, ou seja, a partir do S aqui, ó, eu já quero que ele traga a informação. E aí, qual a quantidade de caracteres a partir da primeira você quer contar? No caso aqui, Sudeste tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Então, eu vou colocar aqui 7 caracteres, ok? Então, quando ele faz isso, olha o que ele faz aqui dentro. Ele traz somente a palavra Sudeste. Ah, mas e quando eu chegar aqui, ó, se a gente fizer só dessa forma, ele vai fechar, tá vendo? Olha, Sudeste, Sul, e aí ele vai criar um problema para você na hora que você selecionar várias. Por exemplo, eu quero trazer só a região e tá dando esse erro. Agora eu vou te dar uma dica assim fenomenal. Você conhece a fórmula localizar? Localizar. Essa é a fórmula que nós vamos passar. Esse aqui vai como um além aqui para você. Vou colocar aqui até mais forte aqui. O localizar, ele localiza determinado texto dentro de uma informação. E aí uma dica que eu te dou é: monte a fórmula sempre fora da outra fórmula para você conseguir identificar como que ela está funcionando. Então vamos lá, ó. Localizar, ok? Aí o que ele está falando? O que eu quero localizar? Eu quero localizar o hífen. Então vou abrir aspas, lembrando sempre, né? Estou fazendo texto. Abrir o hífen. Onde que eu quero localizar o hífen? Olha, lembra, no texto. Qual texto? Aqui na coluna D3, né? E aí ele me pergunta qual que é o número inicial. Eu vou dizer que é 1 aqui, que eu quero a partir. Localizou o D3, eu já quero que ele traga. Então aqui, ó, no localizar, ele vai me dizer que ele tem 9 caracteres, que é onde o localizar está. Se você contar aqui, ele tem 9. Então, o que eu utilizo normalmente? Eu não quero trazer o hífen, né? Então, eu
eu pego essa fórmula, vou colocar um parêntese aqui antes para fechar ela e vou vir aqui, ó, e vou dizer aqui, ó, menos 1. Ok? Quando eu falo isso, ele vai pegar sempre o caractere anterior. Né? Então, quando eu falo ali, ó, eu quero localizar o texto hífen, né, dentro da D3 lá. E aí eu falei com ele o seguinte, beleza, eu localizei onde que está esse caractere, mas eu quero sempre o texto anterior. Então eu vou pegar essa fórmula aqui, vou copiar ela sem o igual. Opa, deixa eu fazer aqui que deu erro na hora de selecionar. Ctrl C, ok? Então ESC. E vou vir aqui, ó, onde está 7, eu vou trazer, substituir, tá vendo? Eu vim aqui depois do ponto e vírgula e substituir pelo localizar. Olha que legal aqui para baixo. Ele me trouxe aqui a informação da forma que eu preciso. Só que ainda, pessoal, eu vou falar uma coisa com vocês. Quando eu faço isso, simplesmente, se eu só colar valor aqui, eu vou ter um espaço aqui, ó, quando a célula for maior, ok? Então ele sempre vai deixar um espaço aqui e pode ser que isso gere uma diferença, por exemplo, quando você estiver fazendo alguma fórmula específica. Então vai uma dica muito legal aqui, não sai ainda que você vai aprender algo muito legal aqui comigo agora. Você vem aqui no início da fórmula e vai digitar arrumar. Essa fórmula arrumar, ela é muito utilizável também, ok? Ela, o que ela faz? Ela tira todo o espaço que possa existir antes de um texto e depois de um texto. Né? Antes e depois do texto aqui, nesse caso aqui, o que eu estou buscando, ela vai tirar o espaço. Então, quando você fizer essa situação utilizando o localizar, né, que a sua fórmula não te der condição, ou sua base de dados não te der condição de você utilizar o extrair texto com um número fixo, que dá para você pegar sempre aquela palavra daquele mesmo tamanho, eu te aconselho a usar o arrumar e arrumar o extrair e usar o extrair texto utilizando o localizar. O localizar ele serviu aqui para gente estipular o tamanho do texto, mas ele pode servir também para você buscar a partir de que informação você quer começar a fazer ela. Eu só estou te dando aqui uma série de dicas que você pode utilizar com essa fórmula aqui, ok? A dica de hoje foi essa, lembrando que a gente passou aqui, né, pelas fórmulas extrair texto, localizar e a fórmula arrumar. Então lembra bem isso, porque você vai passar a utilizar e daqui a um tempo você viu que aqui eu fiz bastante informação aqui dentro de uma fórmula só, né? Mas aqui nós vamos começar a adentrar um pouco nessas brincadeiras de utilizar várias fórmulas numa situação só. Então vem comigo, vamos continuar aí nos próximos vídeos aí. Fique atento aí, ativa a notificação, porque vai ser muito importante para você aí no seu desenvolvimento profissional aí e de conhecimento aqui do Excel. Um grande abraço.